Olá, mulheres, bom dia. Primeiro quero pedir perdão para vocês porque ontem, né, dia 1º de janeiro, foi um dia de muitas lutas. E como vocês viram lá no blog, só consegui postar o vídeo de Gênesis 1, 2 e 3 agora, 4 horas da manhã. E estava desde ontem de manhã. Eu não sei o que aconteceu com o meu computador, mas graças a Deus deu tudo certo. Na verdade, eu entendo que são lutas que juntas, no poder do nome de Jesus, nós vamos vencer. E agora são 4 e pouquinho da manhã, 4h20. Eu vim aqui ler para vocês. Então, Gênesis, capítulo 4, 5 e 6. Vamos lá, então. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. Foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora malditas tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não feristes qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. A Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão.
E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque ela disse, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu filho de Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhas e filhos.
E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 300 côvados o comprimento de largura, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos seus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te serás para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez, queridas. E quando a gente olha para a corrupção da terra,
a gente percebe que o ser humano errou o foco, errou mesmo o alvo. Deus o criou com tantos planos, né, debaixo de uma perfeição. A gente vê a vida de Adão sem o menor esforço. As coisas aconteciam naturalmente debaixo da graça de Deus, da liberalidade de Deus. E quando Adão erra, Deus fala que as coisas viriam através de sacrifício humano, né? Ele fala do trabalho de Adão, a necessidade de trabalho, que do suor comerás, né? E ele fala com Eva no capítulo anterior, né? Que sob dores ela daria à luz, e ela fala da relação dela com o esposo. E vemos aqui no capítulo 4, né, a tristeza de um assassinato, né, de um irmão contra irmão. E nesse assassinato a gente percebe que o homem perdeu a característica de semelhante a Deus. E então existe, minhas queridas irmãs, um caminho de volta a ser feito. A Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, todos temos essa descendência do pecado. E que ao olharmos para mim, pelo menos para mim, né, mas eu acredito que você olhando para si mesma, você deve perceber que você também perdeu a característica de semelhante a Deus. E existem ações em nós, existem atitudes que negam a nossa linhagem de Deus, mas que afirma a nossa linhagem em Adão. Como assim? Nós erramos todos os dias. E esse erro é a confirmação de que somos da descendência de Adão. Os nossos maus pensamentos, como, né, Deus falou aqui no capítulo 6 de Gênesis, que ele percebeu que os pensamentos do homem se tornaram maus. Então nós perdemos a característica de semelhantes a Deus e há um caminho de volta a ser feito. E nós vamos ver lá na frente a concretização dessa promessa. Quem é esse que pode nos ajudar a fazer esse caminho de volta? A sermos de novo um dia semelhantes a Deus e ser aceito por Deus outra vez. E é Jesus. Jesus, ele deixou o caminho livre. A Bíblia diz que em Adão todos nós erramos, mas que em Cristo todos nós ressuscitamos. Então, queridas, que você seja desafiada hoje, nesse dia 2 de janeiro, a fazer esse caminho de volta, a abandonar o que há em você, que testifica, que afirma que você veio mesmo dessa descendência de Adão, um caráter corrompido, um comportamento errado, um pensamento mau contínuo. Então, o que eu desafiar você a abandonar essa prática, mas correr para um caminho de volta, de parecer com Deus. Então, quero deixar aqui um beijo para vocês. Espero vocês amanhã, no dia 3. E nós vamos ter uns minutinhos de extra, aprofundar um pouquinho, acrescentar um pouquinho mais na sua vida. Então, para você que eu tenho conversado, que está com o tempo corrido, nós encerramos a leitura de hoje. Mas se puder assistir aos extras, eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Tenha um dia abençoado. Vamos lá então para os extras. E nós vamos falar de uma palavra que pela primeira vez aparece desde que começamos a ler. É a palavra sacrifício. Ela aparece ali no capítulo 4, no versículo 4 e 5, quando Abel faz um sacrifício ao Senhor. E nós podemos então nos questionar. Essa história de sacrifício, ela é um instinto religioso natural do ser humano e que começou ali em Abel? Ou foi uma atitude guiada pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade de Deus que a gente viu ontem? E nós vamos estudar
um pouco sobre isso. Como eu disse para vocês, tudo que nós pararmos aqui, nós teríamos dias e dias, meses para discutir. Mas a intenção é acrescentar um pouco e te despertar a respeito de alguns detalhes. No versículo 4, do capítulo 4, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou. Essa palavra é o que fecha para nós que sacrifício foi sim uma ação guiada pelo Espírito Santo. Porque a palavra diz que o sacrifício foi aceito com agrado. A oferta de Abel foi aceita com agrado diante dos olhos de Deus. Então Deus estava nisso. E aí a gente vê isso como uma prática depois, e a lei de Moisés mais para frente, né, que é quando Deus determina o modo de viver do seu povo, está muito forte, né, está muito determinada a presença de sacrifício na vida do povo de Deus. E em Hebreus, no capítulo 11, lá no Novo Testamento, vamos procurar lá, em Hebreus, no capítulo 11, diz que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus por causa da sua fé. Vamos lá, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Vamos parar nas duas primeiras partes aqui do versículo 4. Queridas, o que faz diferença para Deus é a nossa fé. Por causa da fé de Abel, o sacrifício foi aceito, e provavelmente por causa da incredulidade de Caim, por causa da superficialidade, por causa de ter feito mais ou menos para Deus, Abel pegou o melhor, né? Ele separou o melhor que ele tinha. Então hoje nós somos despertados, eu e você, a separar o melhor para Deus. Desde o nosso tempo, como você tem feito, dedicado uma parte do seu tempo para Deus. Na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, no nosso trabalho, fazer o melhor para Deus, sabendo que a recompensa vem dele. E precisamos também ver na nossa vida o que precisa ser sacrificado. Porque esse tipo de sacrifício nós vamos estudar também, que a partir de Jesus não foi mais necessário que se fizesse sacrifício. E o que Deus quer de mim e de você não é o autoflagelo, né? Não é nos machucar, não é dar quilômetros para sermos perdoados, não é ficarmos ajoelhados diante de milhos, né? Para sermos perdoados. Mas a Bíblia diz que o sacrifício maior que existiu em favor do ser humano foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então eu e você precisamos crer que o sacrifício de Jesus foi em favor da sua vida e da minha vida. E a Bíblia diz mais, que para quem já entendeu a respeito do sacrifício de Cristo, para ele, se ele cair em pecado, se ele errar, já não tem mais sacrifício em seu favor. Então, nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso, porque na verdade a Bíblia fala só disso, da redenção do homem, do caminho de volta para Deus, que é Jesus. Então, terminamos aqui no Hebreus 11, 4, capítulo 11, versículo 4, definindo e fechando aqui a presença de sacrifício no Antigo Testamento, que nós vamos ver muito, é respaldada por Deus, porque o sacrifício de Abel foi aceito. E nós vamos ver muitos outros exemplos de sacrifícios aceitos e sacrifícios rejeitados. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa a mensagem lá embaixo, ou no canal do YouTube, ou no blog mesmo. Grande beijo para vocês, tenham um dia abençoado e até amanhã, dia 3.